Quando mudar, a cabeça muda a vida. A jornada de transformação de Miguel começa com uma simples reflexão. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que escolhe se tornar. Mas será que é realmente possível reconstruir uma vida do zero? Pode uma única conversa mudar completamente o destino de alguém? A história de Miguel responde a isso de um jeito surpreendente. Miguel vivia há 3 anos nas ruas, em uma esquina movimentada do centro da cidade. Acordava todos os dias embaixo da marquise de um banco abandonado e sua rotina era pedir ajuda com a cabeça baixa. A maioria das pessoas passava sem olhar. Ele acreditava que aquela era sua realidade definitiva, mas tudo mudaria quando um homem decidiu não tratá-lo como invisível. Em uma terça-feira fria de julho, o psicólogo Rafael Mendes parou diante de Miguel e, em vez de apenas observar, sentou-se ao seu lado no chão. Miguel ficou sem reação. Pela primeira vez, alguém se interessava por ele de verdade. Rafael perguntou qual era o primeiro pensamento que Miguel tinha ao acordar. Miguel respondeu que pensava apenas em comida, em sobreviver e em mais um dia igual ao anterior. Quando o psicólogo perguntou o que ele via no futuro, Miguel disse que não via nada. Para ele, o futuro nem existia. Então, Rafael disse algo que ficou gravado na cabeça de Miguel. A diferença entre um homem livre e um homem preso não está nas grades, mas nos pensamentos. Ele explicou que Miguel vivia na rua, mas a verdadeira prisão estava dentro da sua mente. Antes de ir embora, entregou um cartão, uma nota de R$ 20 e disse que voltaria no dia seguinte. Pediu apenas que Miguel levasse algo em troca. Miguel respondeu que não tinha nada, mas Rafael afirmou que ele tinha mais do que imaginava. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Pensou em sua vida inteira, no emprego que perdeu, no divórcio, na depressão e principalmente em quem ele já tinha sido um dia. Lembrou do homem alegre, do pai dedicado, do trabalhador cheio de sonhos. Pela primeira vez em muito tempo sentiu uma ponta de esperança. Então caminhou até um pequeno jardim, encontrou algumas pedras bonitas e passou a madrugada limpando e transformando-as em pequenos porta-retratos feitos à mão. No dia seguinte, quando Rafael voltou, Miguel estava lá com seus artesanatos. O psicólogo ficou impressionado e perguntou quanto ele cobrava. Miguel não sabia responder, então Rafael decidiu pagar R$ 20 por cada peça e encomendou 5 por semana. Pela primeira vez em anos, Miguel não recebeu esmola, recebeu pagamento por um trabalho que ele mesmo criou. Rafael explicou que fez isso porque Miguel precisava lembrar que tinha valor, que tinha algo para oferecer ao mundo. Os dois passaram a se encontrar regularmente. Rafael levava livros, conversas e reflexões profundas. Disse que o maior erro de Miguel foi acreditar que sua história já estava escrita, que ser um homem de rua era sua identidade final, mas isso era apenas um capítulo. E Miguel era o autor do próprio livro. 3 meses depois, Miguel já não dormia mais na rua. Com o dinheiro dos artesanatos e pequenos trabalhos, alugou um quarto simples. Começou a se ver de outra maneira. Fez um curso de marcenaria em uma ONG e descobriu talento para a arte com madeira. 6 meses depois, conseguiu um emprego em uma marcenaria. 1 ano depois, se tornou supervisor. 2 anos após aquele primeiro encontro, Rafael recebeu um convite para a inauguração da oficina artesanato Miguel Móveis e Decorações Personalizadas. Ao chegar, viu na parede o primeiro porta-retrato de pedra que Miguel fez, simbolizando o início de tudo. Miguel agradeceu emocionado e disse que o psicólogo o ajudou a recuperar a capacidade de se ver como alguém valioso. Hoje, Miguel tem seu negócio e dedica um sábado por mês para conversar com pessoas em situação de rua, fazendo a mesma pergunta que mudou sua vida. Quando você acorda de manhã, qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Ele compartilha sua história para lembrar que ninguém está preso às circunstâncias, apenas as histórias que conta para si mesmo. A história de Miguel mostra que não somos prisioneiros do que vivemos, mas da narrativa interna que repetimos. Muitas vezes limitamos nosso potencial acreditando que não somos capazes ou que já é tarde demais. Mas a liberdade começa quando escolhemos reescrever nossa própria história. Você não precisa de permissão para se reinventar, já é valioso
e já pode mudar. A grande questão é: você vai escolher acreditar nisso? Se esta história te inspirou, reflita sobre qual pensamento limitante está te prendendo e qual história você precisa reescrever sobre si mesmo. A transformação começa dentro, mas os resultados aparecem fora. Quando você muda a sua cabeça, sua vida muda.